Não por quê, mas sim para que capítulo 1. A noite que partiu o relógio chovia fino quando o mundo de Caio partiu ao meio. A água caía em fios, como se o céu tivesse desfiado uma cortina, e a cidade parecia menor sob a película úmida dos postes. Ele voltava para casa com a pressa simples de quem conhece o caminho de olhos fechados. A rua do mercado, a farmácia que nunca fecha, o prédio bege de 3 andares, o cheiro de café que sempre escapava pela janela da cozinha. A vida tinha rotas previsíveis. Por isso doeu tanto quando, numa esquina comum, o tempo decidiu perder o compasso. O semáforo piscou amarelo. Um motor rugiu do outro lado. Um farol atrasado cortou a transversal. Depois, só o estalo seco, metal contra metal. E os objetos da cabine viraram pássaros sem asas. O chaveiro, o celular, a garrafa d'água. O mundo capotou sem sair do lugar. E Caio sentiu a cintura prender, o ar ir embora, o som se tornar um uivo grosso que vinha de dentro dele. Alguém gritou seu nome como se o puxasse por uma corda. Por um instante tudo ficou branco. Não o branco da paz, mas o branco do susto. Quando a cor voltou, voltou também o cheiro acre de combustível. A chuva agora martelava o capô em batidas curtas, impacientes. Vozes. Passos correndo. Uma mão estrangeira tentando abrir a porta amassada. "Fica comigo, respira, olha para mim." Ele tentou dizer, "Tô bem", mas a língua pesava. Em algum lugar, um alarme disparou. E as luzes piscavam como se a rua estivesse engolindo e cuspindo a própria noite. "Meu Deus." Foi a primeira frase inteira que conseguiu ouvir. "Chama a ambulância." Deitado na maca, o teto da ambulância parecia um céu muito baixo. O interior balançava em curvas que ele não lembrava ter no caminho de casa. O paramédico falava de pressão, saturação, corte superficial. A sirene insistia numa nota única que atravessava os ossos. Caio fechou os olhos e viu cenas simples tentando sobreviver ao vendaval. A risada da mãe na cozinha. O pai mexendo no rádio velho. A irmã mais nova com o uniforme da escola. A namorada sentada no degrau do prédio com o cabelo preso de qualquer jeito. Tudo de repente parecia feito de vidro. O hospital recebia a madrugada como quem não escolhe hóspedes. Cheiros de antisséptico. Vozes mastigadas atrás de máscaras, macas alinhadas. Um médico de olhos cansados examinou Caio por cima do jaleco manchado, pediu exames, apontou contusões, perguntou nome e idade. "Caio, 24. O médico assentiu, escreveu qualquer coisa numa prancheta. E foi na troca de turno que uma notícia entrou no corredor como o vento frio que apaga a vela. Do carro da transversal. A enfermeira disse avaliando onde pousar as palavras. O motorista não resistiu. O tempo apertou o próprio peito. Caio procurou uma janela para respirar. Mas o que encontrou foi o clarão de neon do corredor e uma espécie de buraco no estômago. Quis perguntar quem. Mas a pergunta vinha com 1000 outras. Por quê, por quê, por quê, por quê? O médico tocou seu ombro, uma mão firme dizendo, "Depois você descansa." A noite, no entanto, não parecia ter depois. Horas mais tarde, ou dias, porque o relógio quebrara, a notícia completa o encontrou como encontram os que estão perdidos. De repente, um policial rodoviário, um capelão de plantão e a assistente social se posicionaram como quem aprende que dor se dá em trio. O capelão segurava um terço que não dizia nada. A assistente social carregava no envelope todos os papéis que alguém deveria rasgar. O policial ajeitava o cap para ganhar coragem de falar. "Caio!" A assistente social começou. Seus pais. O carro deles. Na estrada. Chovia muito. Houve um segundo acidente. Eles não resistiram. Às vezes a verdade é um degrau que falta. Ele pisou e caiu. Não havia parede. Não havia chão. Não havia ar. O corpo procurou o que segurasse e achou o corrimão frio da cama, as unhas raspando no metal. A cabeça ficou muda por fora e barulhenta por dentro. Uma risada antiga da mãe estourou em memória. O pai imitando o narrador de futebol na sala. A irmã pedindo para ele arrumar a bike. Tudo ao mesmo tempo, tudo em nada. "E a Júlia?" Ele conseguiu perguntar. E o nome saiu quebrado. "Minha irmã está viva." A assistente social respondeu rápido como quem joga boia. Contundida, mas estável. "Está em outro setor e..." Ela hesitou. Sua namorada, a Lívia, estava indo para o hospital. O carro derrapou na faixa molhada. Ela... O silêncio fez o resto. Existe um volume de silêncio que nenhum ouvido aguenta. Caio sentiu uma náusea funda. Segurou a beira do colchão. Quis levantar. Quis correr. Quis desfazer. Não conseguiu. Chorou sem som. Olhos abertos, boca seca, peito sem manual. O capelão, sem liturgia, apenas encostou a mão no ombro dele.
O policial encarava o chão, como se esperasse que o piso oferecesse melhor palavra. A alta veio por insistência da família. Tia Vera, irmã da mãe, chegou como chegam as mulheres que sustentam a casa quando tudo cai, trazendo casaco, remédio, água, bronca, abraço. Pôs ordem nas coisas que podiam ser ordenadas, os documentos, o horário de visita, a troca de roupa, e deixou intocado o que não tinha arrumação. O coração fora de lugar. Você vai para casa comigo, decretou sem pergunta. A Júlia vai ficar mais um dia, amanhã a gente vê. Hoje você dorme. Dormir parecia uma ofensa ao mundo, mas o corpo não consultado exigiu. Na casa da tia, o sofá tinha cheiro de macarrão de domingo e novela repetida. Deitado, Caio deixou a TV ligada no volume do sussurro, só para existir algum barulho que não fosse o dele. Quando finalmente pegou no sono, o sonho não foi consolo. Uma estrada que não acabava, sem posto, sem placa, sem gente. E no horizonte, um brilho que não chegava nunca. Os dias seguintes foram uma contagem torta de burocracias. Delegacia, cartório, seguro, agenda de velório, escolha de flores, lista de telefonemas. Tia Vera atravessava papéis como quem atravessa rio conhecendo as pedras. Caio boiava. Vez ou outra, a culpa vinha com uma novidade. Lembranças miúdas que de repente pesavam toneladas. O beijo apressado na mãe. A promessa não cumprida ao pai. A piada boba com a irmã. A mensagem deixada no visto de Lívia. No cortejo, os rostos dos amigos formavam um mosaico de não sei o que dizer. E era verdade, não sabiam. Ele também não. À noite, quando a casa dormia, Caio levantava e andava pela sala escura como se procurasse objeto perdido. Tinha a impressão de que bastava esticar a mão e empurrar uma porta errada para acordar do pesadelo. Abriu álbuns, cheirou camisetas, ouviu áudios no celular, pausou vídeos em que as pessoas riam sem imaginar que a câmera também filmava a última vez. Perguntou por que para o teto, para a pia, para o travesseiro, para Deus. A pergunta ecoava seca. Voltava igual, batia e voltava, como se a casa fosse toda feita de paredes. No 7º dia foi ver Júlia no hospital. Ela estava pálida, um roxo no braço, o cabelo preso num coque mal-humorado. Quando o viu, tentou sorrir. O sorriso quebrou e ela chorou como quem entrega um peso impossível. Ele a abraçou com cuidado, e o choro de ambos achou um ritmo que não machucava mais do que precisava. Eu tô aqui, ele disse. E eram só 3 palavras, mas sustentavam um teto. Quando voltou para casa, a rua parecia ter se acostumado à ausência deles. Os vizinhos ensaiavam aquele aceno que mistura carinho e pena. No elevador, um senhor apertou o 3 e comentou: "Choveu tanto, né?" E como se o céu fosse o culpado. No apartamento, as plantas pediam água, a geladeira pedia limpeza, a vida pedia qualquer coisa que não fosse desistência. Caio abriu a janela da sala e deixou o vento entrar. A cidade fazia seus próprios barulhos. Uma moto, um vendedor de pamonha, um casal discutindo baixinho na calçada. As coisas continuavam. Parte dele achava isso uma traição. Outra parte, bem pequena, achou um tipo estranho de alívio. O mundo não tinha parado. Talvez então existisse ainda uma estrada que levasse a algum lugar. Naquela noite não conseguiu dormir. Pegou o caderno que a mãe usava para anotar receitas e na folha de trás, onde ninguém havia escrito, ele rabiscou: "Se eu continuar perguntando por quê, vou me afogar. Preciso descobrir para quê." Escreveu sem planejar, como quem acende a luz num cômodo por hábito. A frase ficou torta, mas ficou. Encostou a caneta e ficou olhando, como se observasse uma criatura recém-nascida. No dia seguinte, saiu a pé sem destino. Andou por ruas que não conhecia, atravessou uma praça onde crianças gritavam e um senhor dava milho a pombos. Comprou um café muito quente e queimou a língua como quem merecia. Viu uma senhora tropeçar na calçada e a ajudou a levantar. Ela agradeceu com uma bênção atropelada que pareceu caber na testa dele. Sentou num banco e deixou o sol bater na cara por alguns minutos. O sol, esse herege que insiste em nascer no dia do luto. Foi então que ouviu a frase pela primeira vez, vinda de uma boca que ele não viu. Talvez tivesse sido o rádio de um carro, talvez um pregador de esquina, talvez apenas o vento mexendo na memória. Às vezes a vida não responde por quê, mas mostra para quê. Ele fechou os olhos e a frase acendeu a que escrevera na noite anterior. Não era consolo, mas era direção, e direção é o primeiro milímetro de caminho. De tarde passou em frente à igreja onde o capelão do hospital servia.
A porta estava aberta. As cadeiras de madeira guardavam o eco das rezas alheias. Ele entrou sem fé, sem promessas, sem liturgia. Sentou no fundo, mais por cansaço do que por devoção. Ficou em silêncio. Depois falou quase sem som. Eu não aguento mais perguntar por quê. Se o Senhor existe, me mostra para quê. Não houve clarão. Não houve resposta no teto. Houve apenas uma calma pequena. Dessas que dá licença para respirar mais fundo uma vez. Saindo, ele reparou num cartaz colado no quadro de avisos. Voluntariado. Visitas a idosos e famílias enlutadas. Reunião às quartas. Leu e sorriu de canto. Não por achar bonito, mas por achar estranho. O cartaz parecia olhar de volta. Na volta para casa, a rua tinha a mesma cara. O mesmo cachorro, a mesma banca de jornal, o mesmo moço vendendo pão de queijo. Em casa, o mesmo sofá, a mesma pia cheia. Mas havia uma diferença ínfima. A pergunta que ocupava o peito parecia ter virado o rosto. Em vez de martelar por quê, ela sussurrava para quê. Não dava menos trabalho. Talvez desse até mais. Mas pela primeira vez desde a esquina da chuva, Caio teve a sensação de que a estrada, embora molhada, tinha acostamento. Antes de dormir, ligou para a tia. Combinou de visitar Júlia no dia seguinte e perguntou o que precisava trazer. Seu abraço, ela disse com a competência dos que resumem. Ele sorriu sozinho. Pegou o caderno de receitas de novo e, abaixo da frase torta, escreveu outra. Se eu achar o pra quê, talvez o porquê pare de me sufocar. Fechou o caderno, guardou no criado mudo e apagou a luz. No escuro, a memória sempre tenta dirigir o carro. Ele deixou, por alguns metros apenas, e depois, consciente como quem segura o volante numa chuva fina, repetiu baixinho para dentro. Não por quê, mas para quê. A frase virou um fio. E, por menor que fosse, ele decidiu segurá-la até amanhecer. Capítulo 2. O peso do silêncio. A cidade parecia ter ganhado um filtro cinza depois do acidente. As ruas eram as mesmas. Os sons repetiam o costume. Mas tudo soava mais distante. Como se o mundo tivesse colocado Caio atrás de um vidro grosso. Ele andava pela casa da tia Vera como quem ocupa um quarto de hotel, presente no corpo, ausente no espírito. A televisão falava sozinha, a comida perdia gosto, o tempo se arrastava com passos lentos. Às vezes, Júlia vinha se sentar ao lado dele, a irmã ainda com marcas do acidente. Ficavam em silêncio porque palavras tinham medo de tropeçar. De repente, Caio percebia o choro dela e a abraçava sem força, como quem segura um vaso rachado com as próprias mãos. No fundo queria gritar junto. Por quê? Era essa pergunta que o perseguia. Por que ele sobreviveu? Por que a família não? Por que a chuva não esperou mais 5 minutos? Por que Deus deixou? Cada resposta que tentava encontrar era um eco vazio. O silêncio era maior do que qualquer explicação. Numa tarde chuvosa, decidiu sair sozinho. Caminhou sem destino até a beira do rio que cortava o bairro. A água estava barrenta, correndo depressa. Jogou uma pedra e viu as ondas se espalharem. Lembrando-lhe de como a tragédia também espalhava círculos em tudo. Na tia que agora cuidava deles, nos vizinhos que cochichavam na calçada, no coração de Júlia que batia inseguro. Por quê? Murmurou, encarando o reflexo no rio. Por que comigo? Não houve resposta. Apenas o barulho da correnteza, insistente, indiferente. Na volta, passou em frente a uma pequena capela. O portão estava aberto e o cheiro de vela acesa se espalhava pelo ar. Entrou sem pensar. O interior era simples. Bancos de madeira, uma imagem da Virgem no altar, flores murchas em jarros improvisados. Sentou-se no último banco e apoiou o rosto nas mãos. Ali, entre paredes que guardavam tantos segredos, o silêncio parecia diferente. Não era vazio, era pesado, como se carregasse histórias de outros que também perguntaram por quê. Caio sentiu uma calma estranha. Ainda não era resposta, mas era como um abraço de alguém invisível. Na saída, encontrou um bilhete esquecido sobre o banco da frente. Papel amassado, letra apressada. Não pergunte só por que aconteceu. Pergunte para que você ainda está aqui. Ele guardou o papel no bolso, como quem pega um recado endereçado a si. Naquele instante, não sabia o que significava. Mas as palavras ficaram rodando dentro dele, como se tivessem acendido uma vela no escuro. Capítulo 3. O caminho da solidão. Os dias passaram como se fossem todos iguais. Mas dentro de Caio cada um parecia carregar um novo peso. Ele acordava cedo, não por disciplina, mas porque o sono havia perdido a coragem de ficar. Caminhava pela casa da tia sem destino,
esbarrando em móveis, olhando para fotos antigas, como quem procura respostas escondidas nos sorrisos congelados. A rua lá fora seguia viva. Crianças brincavam, vizinhos conversavam, a vida insistia. Para Caio, era como assistir a um filme sem som, em que tudo acontecia, mas nada fazia sentido. Ele ia ao mercado, mas esquecia metade das compras. Tomava café, mas não sentia o gosto. Encontrava conhecidos, mas se limitava a acenos secos, porque as palavras eram como pedras na boca. À noite, o vazio parecia crescer. O quarto simples emprestado pela tia tinha cheiro de mofo e lembranças. Na parede, uma janela mostrava as luzes da cidade piscando distantes. Caio ficava ali, olhando como se aquelas luzes fossem estrelas que zombavam dele. Sempre a mesma pergunta voltava: por quê? Repetida tantas vezes que já não soava como pergunta, mas como martelo batendo no peito. Numa manhã cinzenta, decidiu sair de novo sem rumo. Pegou uma mochila velha, colocou o caderno de receitas da mãe, onde havia escrito as frases tortas, e caminhou até a rodoviária. Comprou a primeira passagem que cabia no bolso. O destino era irrelevante. Queria apenas distância. A viagem foi longa e silenciosa. O ônibus balançava, e cada curva lhe trazia flashes da tragédia. O som do impacto, o cheiro do combustível, o grito que não terminou. Ele fechava os olhos, mas os pesadelos vinham acordados. Chegou a uma cidade pequena, cercada por morros. Hospedou-se numa pensão barata, quarto úmido, cama dura. Passou os dias andando por ruas desconhecidas, sentado em praças, observando pessoas que não o reconheciam. Havia alívio nisso. Ninguém o olhava com pena, ninguém cochichava seu nome. Mas também havia solidão, a mesma que o acompanhava desde aquela noite maldita. Numa dessas caminhadas, encontrou um banco de madeira à beira da estrada. Sentou-se cansado e abriu o caderno. Leu de novo o bilhete que havia encontrado na capela. Não pergunte só por que aconteceu. Pergunte para que você ainda está aqui. Escreveu embaixo. Talvez eu esteja aqui apenas para sofrer. As lágrimas mancharam a página. Ele fechou o caderno com raiva, mas não conseguiu jogar fora. Guardou-o como quem guarda uma ferida que ainda precisa respirar. As noites na pensão eram longas. Ouvia vozes no corredor. Passos, o rangido da madeira. Tentava rezar, mas as palavras morriam antes de sair da boca. Às vezes pensava em desistir de tudo. Se a vida tinha levado o que ele mais amava, que sentido fazia continuar? Mas sempre em algum canto do coração, algo pequeno o segurava. Um fio invisível que não deixava que ele soltasse tudo. E foi nesse fio que ele se agarrou quando, numa manhã fria, viu na praça uma cena simples. Uma senhora idosa tentando levantar uma sacola caída. Ele correu para ajudar, levantou a sacola e devolveu. Ela sorriu com gratidão e disse apenas: Deus abençoe, meu filho. Foram duas palavras simples, mas ecoaram fundo. Deus abençoe. Ele se perguntou: para que essa mulher cruzou meu caminho hoje? Para que eu ainda tenho força para ajudar alguém? A solidão não havia acabado. A dor não havia diminuído. Mas naquele instante, por um breve momento, Caio percebeu que talvez existisse um propósito escondido, até mesmo no gesto mais pequeno. Capítulo 4. O primeiro encontro frio da manhã mordia a pele quando Caio decidiu caminhar até a rodovia que cortava a pequena cidade. A estrada era longa, ladeada por árvores retorcidas e silêncio. O asfalto úmido ainda guardava o brilho da chuva da noite, e cada passo ecoava como um lembrete de que ele não tinha destino. Só movimento. Sentou-se num ponto de ônibus abandonado, o banco gasto, o teto de zinco pingando gotas atrasadas. Tirou do bolso o caderno e abriu na última página rabiscada. Olhou para a frase dura que escrevera dias atrás. Talvez eu esteja aqui apenas para sofrer. Encostou a cabeça no concreto frio, fechou os olhos e pensou se aquilo era tudo que restava. Foi então que ouviu passos. Um par de botas firmes se aproximou, e uma voz calma, mas forte, quebrou o silêncio. Posso sentar? Caio ergueu os olhos. À sua frente, um homem de meia idade, roupa simples, olhar firme. Trazia consigo uma mochila gasta e um violão nas costas. O rosto, marcado por rugas, não inspirava medo. Havia nele algo de familiar, como se carregasse histórias que já tinham atravessado muita estrada. Claro, respondeu Caio num fio de voz. O homem se sentou, ajeitou a mochila e ficou em silêncio por alguns instantes, olhando o horizonte. Parecia confortável com o tempo, diferente de Caio, que só sentia pressa para escapar de si mesmo. Estrada longa, não é? Disse o homem, sem olhar diretamente para ele.
Demais? Caio suspirou. Às vezes acho que não tem fim. Ela tem. O homem virou-se finalmente e o encarou. A questão não é o porquê de caminhar nela. É o pra quê. A frase atravessou Caio como uma lâmina silenciosa. Ele engoliu em seco. Como assim? Você acha que a vida é sobre colecionar respostas para os porquês? O homem apoiou os braços no joelho. Mas quando a dor chega, o porquê não serve. Ele não cura. Não consola. Só aumenta a ferida. O que realmente importa é descobrir o pra quê da dor. Caio desviou o olhar, encarando o chão rachado do ponto de ônibus. Eu perdi tudo. Minha família, minha namorada, minha paz. Não consigo ver propósito em nada disso. Eu sei. O homem respondeu como quem já havia andado naquela mesma escuridão. Também já perdi. Perguntei por quê, até perder a voz. Mas um dia percebi que o que me sustentava não era a resposta, era a missão. Missão? Caio repetiu incrédulo. Sim, o homem sorriu leve. Se você ainda respira, é porque há um pra quê esperando. O silêncio caiu outra vez, mas não era vazio. Era denso, cheio de algo que Caio não sabia nomear. Ele fechou o caderno devagar, guardou no bolso e respirou fundo. Quem é você? Perguntou curioso. O homem levantou-se, ajeitou o violão nas costas. Só alguém que aprendeu a caminhar sem porquês. E estendeu a mão. Meu nome é Elias. Caio apertou a mão dele. Havia firmeza e calor ali, como se Elias carregasse consigo um pedaço de chão sólido em meio ao caos. Antes de partir, Elias disse: da próxima vez que a dor gritar, não pergunte, por que comigo? Pergunte, para que ainda estou aqui? As respostas vêm andando. E seguiu pela estrada, deixando atrás de si apenas o som ritmado das botas e uma semente plantada no coração de Caio. Naquele dia, Caio voltou para a pensão diferente. Não tinha respostas, mas pela primeira vez sentia que talvez pudesse encontrá-las se continuasse caminhando. Capítulo 5. Cicatrizes que ensinam. Os dias seguintes não foram fáceis. A dor não desapareceu com o encontro de Elias, mas algo tinha mudado. A pergunta dentro de Caio já não era a mesma. Antes ele gritava um porquê, sem fim. Agora o eco começava a dar lugar a outra palavra. Pra quê? Ele voltou à praça da cidade, onde vira a senhora deixar cair a sacola. Sentou-se no mesmo banco e observou as pessoas indo e vindo. Mães com filhos pequenos, trabalhadores cansados, jovens rindo alto. Perguntava-se quantas daquelas pessoas também carregavam dores escondidas. A cidade parecia normal, mas talvez cada rosto escondesse uma cicatriz. Naquela tarde, ouviu um choro. Seguiu o som e encontrou uma menina sentada na escadaria da igreja, com as mãos no rosto. Ao lado dela, uma mochila rasgada e um uniforme sujo. Você está bem? Perguntou com cautela. Ela enxugou os olhos e murmurou. Ninguém se importa. Caio se ajoelhou para ficar na mesma altura dela. Eu me importo. O que aconteceu? A menina hesitou, mas logo desabafou. O pai havia perdido o emprego, a mãe ficava doente com frequência, e na escola riam dela por usar roupas velhas. Sentia-se invisível, sem lugar. Enquanto ouvia, Caio sentia o coração apertar. Viu nela um reflexo da própria dor, o abandono, a falta de respostas, o vazio. Mas, pela primeira vez, ele não estava apenas olhando para si. Sabe, disse, tirando o caderno do bolso. Eu também me sinto perdido. Mas descobri uma coisa. Até as feridas podem ensinar. Abriu o caderno e mostrou à menina a frase que Elias o inspirara a escrever. Não por quê, mas sim para quê. Eu não sei por que você passa por isso, mas talvez exista um para quê. Talvez sua dor te ensine a ser forte. Talvez te ajude a enxergar pessoas que também sofrem. Hoje, por exemplo, ela me trouxe até você. A menina sorriu timidamente, como quem recebe um abraço invisível. Antes de ir embora, Caio lhe deu o caderno emprestado e disse: escreve aqui sempre que sentir que não cabe dentro de si. As palavras seguram a gente quando ninguém mais segura. Naquela noite, Caio voltou para a pensão com uma sensação estranha. Tinha ajudado alguém. Não resolvera todos os problemas da menina, mas deixara uma marca, um sinal de que ela não estava sozinha. E foi então que percebeu. Suas cicatrizes não precisavam ser apenas dor. Elas podiam ser faróis. Nos dias seguintes, outras oportunidades surgiram. Um senhor no mercado reclamando de solidão. Uma mãe aflita pedindo ajuda para carregar as compras. Um vizinho da pensão que precisava conversar. Caio, ainda quebrado, começava a ouvir mais, a se importar mais. E a cada gesto, sentia que o peso diminuía. Não porque desaparecia, mas porque agora tinha direção.
Uma frase de Elias martelava em sua mente. Se você ainda respira, é porque há um para quê esperando. Caio não sabia ainda qual era o seu grande propósito, mas começava a enxergar lampejos dele em cada encontro. Naquele domingo, voltou à pequena capela onde havia achado o bilhete. Sentou-se no mesmo banco e fechou os olhos. Deus, eu não entendo. Mas se o Senhor me deixou aqui, então me mostre para quê. O silêncio da capela não o sufocava mais. Pelo contrário, parecia responder em gestos invisíveis. Quando abriu os olhos, viu um grupo de voluntários se preparando para visitar idosos num lar próximo. Sem pensar muito, levantou-se e perguntou: "Posso ir com vocês?" Foi recebido com sorrisos. E assim, o caminho de Caio começou a mudar de vez. Capítulo 6. O propósito revelado. A tarde no lar de idosos foi um divisor de águas para Caio. Entrou sem saber o que esperar, carregando apenas o caderno no bolso e a sensação de que precisava dar um passo, mesmo sem entender para onde. O corredor do lugar tinha cheiro de remédio e sabonete barato, misturado ao som distante de uma televisão ligada em volume alto. Idosos estavam espalhados em cadeiras de rodas, alguns em silêncio profundo, outros murmurando lembranças que pareciam se perder no tempo. "Pode sentar com a dona Olívia", disse uma voluntária, apontando para uma senhora de cabelos brancos muito finos, olhos fundos e um terço nas mãos. Caio se aproximou devagar. "Boa tarde." A senhora ergueu os olhos, como se despertasse de dentro de um sonho. "Você é novo aqui?" "Sou, sim." "Então conte sua história." Ela sorriu. "Quem entra sem contar sua dor, sai mais pesado." Caio hesitou. Nunca tinha falado abertamente sobre a tragédia. As palavras eram como pedras presas na garganta, mas, olhando aqueles olhos cansados, percebeu que talvez estivesse diante de alguém que sabia ouvir, e falou. Contou do acidente, da perda, do vazio, da pergunta sem resposta. Quando terminou, os olhos marejados de Dona Olívia o encararam com firmeza. "Meu filho, Deus não explica tudo com palavras. Às vezes ele responde com caminhos. Você não ficou porque merecia sofrer. Ficou porque tem gente que precisa daquilo que você carrega." A frase penetrou fundo. Caio sentiu como se uma chave tivesse girado dentro dele. Pela primeira vez, a dor que trazia não parecia apenas peso. Parecia também instrumento. Nos dias seguintes, voltou ao lar. Levava café, lia livros em voz alta para quem já não conseguia enxergar, jogava dominó, escutava histórias repetidas dezenas de vezes. Descobriu que cada idoso carregava também um porquê não respondido. Filhos que não visitavam, doenças sem explicação, solidão que ninguém justificava. E ainda assim, encontravam maneiras de sorrir, de agradecer, de abraçar. Numa noite caminhando de volta à pensão, Caio abriu o caderno e escreveu: "Talvez meu pra quê seja simples, ser resposta para a dor de alguém." A frase brilhou como nunca. Foi então que lembrou de Elias, o homem do violão, e do que ele dissera: "Se você ainda respira, é porque há um pra quê esperando." Caio percebeu que já estava vivendo esse pra quê. Mesmo sem se dar conta, Deus não havia apagado suas perdas. Não havia explicado o porquê, mas começava a mostrar um sentido. Cada abraço recebido, cada palavra dita, cada lágrima enxugada parecia costurar algo dentro dele. E pouco a pouco, a pergunta que o esmagava começava a se transformar em missão. Naquela noite, ajoelhado ao lado da cama, Caio orou em silêncio. "Senhor, não preciso mais que o Senhor me explique. Só me mostre o que fazer com o que sobrou de mim." E pela primeira vez desde a tragédia dormiu em paz. Capítulo 7. De sofrimento a sentido. O tempo seguia seu curso, e Caio já não era o mesmo que acordava perguntando apenas por quê. Ainda chorava às vezes. Ainda tinha noites em que os pesadelos o visitavam, mas havia algo diferente nele. A dor começava a se transformar em movimento. As visitas ao lar de idosos se tornaram rotina. Lá, descobriu talentos escondidos. Sabia ouvir com paciência, sabia contar histórias que acendiam sorrisos, sabia transformar silêncio em companhia. Cada vez que alguém o chamava pelo nome, Caio sentia que o vazio dentro dele não era mais só ausência, estava sendo preenchido por propósitos novos. Certo dia, ao sair do lar, encontrou novamente Elias, o homem do violão, sentado no banco da praça. Parecia esperar por ele. "Vejo que você tem andado, Caio", disse, afinando uma corda imaginária. "Tenho tentado", respondeu. "Mas ainda me pergunto, para que Deus deixou tudo aquilo acontecer comigo?
Elias respirou fundo, olhou para o céu já alaranjado pelo pôr do sol. Deus não quis sua dor, Caio. Mas ele permitiu que você passasse por ela porque sabia que essa cicatriz seria uma chave. Sua vida agora alcança lugares que talvez nunca alcançasse sem o sofrimento. Caio abaixou a cabeça. Então toda aquela tragédia foi necessária. Foi caminho. Elias disse firme. Não para destruir você, mas para transformar você em ponte. As palavras ficaram martelando. E naquela noite, na pensão, Caio sonhou com sua família. No sonho, sua mãe estava na cozinha preparando café. O pai mexia no rádio. A irmã lia em voz alta. E Lívia, sua namorada, sorria. Todos olhavam para ele, não com tristeza, mas com ternura. E a mãe, com voz clara, disse: Filho, não pergunte mais por que nos perdemos. Pergunte para que você ficou. Ele acordou com lágrimas nos olhos, mas uma paz diferente no peito. Nos dias seguintes, começaram a surgir convites. A diretora da escola local pediu que Caio falasse com os alunos sobre superação. A paróquia o chamou para compartilhar sua história em um encontro de jovens. E até um jornal da cidade quis entrevistar o rapaz que transformava a dor em esperança. No início ele resistiu. Tinha medo de expor suas feridas. Mas cada vez que contava, percebia que a dor dele gerava coragem em alguém. Uma senhora disse: Eu também perdi meu filho e achava que não aguentaria. Mas vendo você, sinto que posso continuar. E foi aí que caiu a ficha. Esse era o praquê de Deus. Deus não havia respondido os porquês da tragédia. Não havia explicado a chuva, o acidente, a perda, mas havia dado sentido à sobrevivência de Caio. Ele havia ficado para ser testemunho vivo de que, mesmo na dor, é possível recomeçar. Naquela noite, abriu o caderno e escreveu: Eu não sobrevivi por acaso. Sobrevivi para que outros encontrem vida na minha dor. E entendeu que sua missão não era apagar cicatrizes, mas mostrá-las como mapas para quem estava perdido. Capítulo 8. Não porque, mas sim para que o auditório da escola estava cheio. Crianças, adolescentes, professores, pais. Todos aguardavam a fala do jovem que, em pouco tempo, se tornara referência de esperança em Vale Sereno. Caio tremia por dentro, mas quando segurou o microfone, sentiu uma força diferente guiando cada palavra. Contou da dor, da perda, do vazio, do grito pelo porquê. E com a voz firme concluiu: Hoje eu sei que não sobrevivi por acaso. Sobrevivi para que a dor que me marcou possa iluminar quem se sente perdido. Não por quê, mas sim para quê. O auditório aplaudiu e algumas lágrimas brilharam. Mas dentro de Caio, mais forte que os aplausos, havia uma certeza. A pergunta finalmente havia encontrado resposta. Naquela noite, ao atravessar a praça, viu novamente Elias, sentado no mesmo banco de sempre, o violão repousado ao lado. Parecia o mesmo homem simples, mas havia algo de diferente em sua presença. Uma paz que não cabia em palavras. Você voltou, disse Caio com um sorriso emocionado. Elias ergueu os olhos e sorriu também. Eu nunca fui embora. O coração de Caio disparou. Quem é você de verdade? Elias ficou em silêncio por alguns segundos. Então colocou a mão sobre o ombro de Caio, e naquele toque havia calor, força e ternura. Eu sou aquele a quem você perguntou tantas vezes por quê. Os olhos de Caio se encheram de lágrimas. Ele caiu de joelhos entendendo. Elias. Aquele homem simples que surgira do nada, que lhe dera frases que curavam, que parecia saber exatamente o que dizer. Era o próprio Deus. Disfarçado de viajante, caminhando ao seu lado na hora mais escura. Senhor. Caio soluçou. Por que comigo? Elias sorriu e respondeu com voz serena. Não por quê, mas sim para quê. Eu não permiti a tragédia para destruir você, mas para transformar você em farol. Sua vida agora mostra que o sofrimento não tem a última palavra. Caio chorou como nunca. Não de desespero, mas de rendição. Sentiu que todo o peso caía, como correntes que se partem. Pela primeira vez desde a tragédia, respirou fundo sem dor no peito. Quando ergueu os olhos, Elias já não estava no banco. Só o violão, repousado como lembrança. Caio o segurou e entendeu. Não era apenas um objeto, mas um sinal de que Deus havia estado ali, sentado ao seu lado, caminhando em silêncio, guiando cada passo. Meses depois, o projeto de voluntariado de Caio cresceu. Visitava não só idosos, mas também famílias enlutadas, jovens em crise, pessoas que haviam perdido tudo. Ele já não falava de tragédia como ferida aberta, mas como testemunho. E em cada encontro repetia a frase que mudara sua vida. Não pergunte por que aconteceu. Pergunte para que você ainda está aqui. E assim a história de Caio deixou de ser apenas sobre perda.
Tornou-se sobre propósito. Não porque tivesse recebido respostas lógicas, mas porque o próprio Deus, em forma humana, lhe mostrara que o sentido não está nas explicações, e sim no caminho que se constrói depois da dor.